Sou Alex César, aqui hoje, mais um dia, né, aqui com os meus amigos, irmãos no Facebook, trazer mais uma palavra do nosso Deus, uma palavra abençoada. Então, desde já, espero que vocês fiquem aí, acompanhem comigo hoje. É mais uma palavra, nós vamos ter uma leitura da palavra de Deus no capítulo 9. Hoje Jesus vai mostrar para aquele povo, Jesus hoje vai falar a respeito. Então, é muito importante que você fique aí para que você entenda e entenda aquilo que Deus falou com o povo dele, o povo de Israel. Não, isso não diz a respeito da igreja, né? Porque a igreja ela já abandonou a cegueira, né? Assim espero, né, que aqueles que são de fato convertidos e tiveram verdadeiramente um encontro com Cristo não estejam mais cegos. Assim espero, né, que não sejam mais cegos, mas que tenha a luz da vida, que é Cristo Jesus. Jesus, o Cristo. Então, é muito importante que você fique aí e acompanhe, né? Hoje nós vamos ter aí a leitura do capítulo capítulo 9 do livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Ó, ainda estou lá no livro de Gênesis ainda. Capítulo 9 não. Capítulo 9 do Evangelho de João. Tá? No Evangelho de João, a partir do capítulo 9, hoje nós vamos ter a leitura e também vamos ter oração, caso você queira que eu ore por você, ou se você assistir o vídeo depois e queira que eu ore também depois, amanhã, ou na próxima live, no próximo vídeo, é só você deixar aí pedido de oração que eu vou estar orando por você no próximo vídeo, tá bom? Então, é importante que você aí, né, deixe seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Você que vai assistir no YouTube, desde já, deixa o joinha, o like para o seu amigo Alex César, para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Quando você dá o like, o YouTube entende que você gostou do conteúdo, ele é relevante para você e ele manda para mais pessoas, tá bom? Então, vamos orar, tá? Então, nesse momento vamos ter aí o nosso momento de oração e é muito importante que você também, né, se concentre, coloque a sua coloque a sua vida, né, na vida a vida de Cristo, que Cristo esteja aí sendo, né, a, aquele que está
no centro da tua vida. Tá bom? Então, é muito importante que você creia, porque a palavra de Deus ela é viva, e ela é transformadora, e ela muda mentes e corações. Então, por isso, é importante que você, de fato, creia juntamente comigo, porque a palavra de Deus é rios de água viva para aquele que crê. Então, confie na palavra de Deus. Confie naquilo que a Bíblia diz. Porque Jesus diz lá em João 6,63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então creia que a palavra de Deus, ela é Espírito e ela é vida verdadeira para todo aquele que crê. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor fez naquela cruz, dando a sua vida ao Pai a nosso favor, morrendo naquela cruz, se tornando o maldito de Deus, todo aquele que é pendurado no madeiro, dizia a lei. Jesus, homem, estava debaixo da lei, cumprindo todos os requisitos da lei, para que ele fosse o novo mediador, para que ele fosse o novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para fazer expiação e redenção e propiciação por todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Obrigado a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito por nós, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, através da tua palavra que, ao entrar nos meus ouvidos, desceu ao meu coração, iluminou o meu entendimento, me deu vida, me deu luz, em meio a uma mente cheia de trevas. E quão grande eram essas trevas. Obrigado por isso, Pai amado, Pai querido. Me perdoe, Senhor, também por todos os meus pecados e delitos cometidos contra Ti. Até aqueles qual não lembro e não tenho ciência, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor me vê como eu sou de fato. E não como eu imagino e como as pessoas imaginam e pensam que eu sou. Mas o Senhor sabe quem eu sou. Por dentro e por fora, em todos os meus sentimentos e tudo mais. Assim, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus. Também, Senhor, abençoa o Pai amado, Pai querido, todo aquele que vai assistir agora. Que essa palavra entre no coração de todo aquele que está ouvindo ou que vai ouvir depois. Essa palavra maravilhosa. A palavra do teu nome. A palavra que é o próprio Senhor. Porque tu é o verbo de Deus que veio ao mundo. Tu é a verdade e não outra verdade fora do Senhor. Então que essa verdade, que é a tua palavra vá em todo esse Brasil, em todo esse país, em todas as pessoas que estão precisando de uma palavra de consolo, salvação, remissão, de perdão e transformação. Vá, Senhor, nas favelas, nos bicos, nas vielas, nos campos, nos bosques, nas cidades, dentro dos apartamentos, das casas, as empresas, as indústrias, em todo lugar, Senhor, onde há um perdido pecador, que a tua palavra vá lá, toque ao coração dessa pessoa, para que ela entenda o teu plano salvador maravilhoso, como o Senhor se revela a nós através da sua palavra, através do apóstolo João, que escreveu pelo Espírito Santo esse evangelho qual nós estamos lendo, e já chegamos no capítulo 9. Ó Senhor, que essa palavra que agora vai ser ensinada aqui, que o cego, o Senhor veio para juízo, para aqueles que dizem vê, não vejam, mas aqueles que não veem, veem e creem no Senhor e são salvos. Assim também, Senhor, se alguém cego nesse momento, se alguém nesse mundo, Senhor, que está em qualquer lugar desse país, desse Brasil,
Aonde estiver, você aí na sua casa, você que está olhando para esse celular, que está assistindo esse vídeo, é você mesmo. Essa mensagem de salvação é para você. Essa palavra de Jesus é para você. Fique no vídeo e escute essa palavra, porque essa palavra vai lhe abrir os olhos, vai lhe tirar da cegueira, porque Jesus é aquele que dá luz aos cegos, dá visão àqueles que não conseguem ver. E todos que estão longe de Cristo, todos que não leem a palavra de Jesus, que não conhecem Jesus e seus mandamentos e aquilo que ele nos ensinou, todos esses que estão afastados de Cristo, de Deus, estão cegos. Então essa palavra é para você, que você permaneça aqui, para que você escute Jesus falando dentro da sua mente, do seu intelecto, para trazer luz, para que você veja. Fique aí, é você mesmo, não é outro, você de qualquer lugar do Brasil, você que está passando por problema, dificuldades, psiquiatra não adianta, psicologia não adianta, autoajuda não adianta, médico não adianta, diva, fazer, 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 fazer terapia não adianta, estar dentro de uma igreja não adianta, porque você vai na igreja por mera religião também. Você que vai buscar espíritos malignos em terreiros de qualquer outra religião que não é religião verdadeira, você que está cego, você que está mudo, você que não consegue enxergar a verdade, fique nesse vídeo para que o Senhor Jesus fale através da sua palavra com você. Você está passando por depressão, pensando em tirar a própria vida, desistir de você mesmo. Não faça isso. Hoje Jesus vai mostrar que ele é a luz que veio ao mundo para destruir as trevas que há no teu coração e na sua mente e no seu entendimento. Então vá, Senhor, com essa palavra em todo aquele que precisa e necessita da luz da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Vá nos hospitais, nas clínicas, dentro das cadeias, em qualquer lugar desse Brasil, Senhor, aonde há um necessitado de luz, que precisa enxergar verdadeiramente, Senhor. Leve, Senhor, a tua palavra a eles, para que eles enxerguem através da sua palavra, que é viva e eficaz, e que transforma a vida de todo aquele que crê. Então, Senhor Deus, que a sua palavra seja lida agora e entendida, que o YouTube não atrapalhe o alcance, o algoritmo do YouTube, do Facebook, não atrapalhe o alcance daqueles que precisam ouvir essa palavra. Que aqueles que precisam ouvir a sua palavra seja notificado, que ele veja esse vídeo, clique em cima dele, assista ele para ele ter a luz da palavra. Porque a tua palavra, Jesus, as tuas palavras, ela é espírito e ela é vida, ela que dá vida àqueles que não têm vida. Então, Senhor, dê vida a esses que não têm vida, dê vida também à tua igreja que está cega, muitas igrejas mortas, caídas, destruídas. Muitas igrejas, Senhor, já não pregam mais a sua palavra como ela de fato é, como ela deve ser lida, diante de uma exposição sequencial, para que a igreja entenda e compreenda, desde Gênesis até Apocalipse, quem de fato é o Senhor nosso Deus. Um Deus que não é um Deus déspota, que está acima de todo mundo num trono sentado, e punindo e mandando por punição e castigo a todo mundo nessa terra, não. O Senhor nos amou a tal ponto de mandar seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor se rebaixou ao nosso nível, o Senhor veio aqui e lutou com esse povo judeu. O Senhor não lutou como Deus, mas lutou como filho do homem, usando a própria palavra do Pai. E Jesus, nosso Salvador, ousou não ousou usurpar o lugar de Deus e manifestar juízo e condenação, mas ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro ele está disponível e acessível para fazer propiciação, redenção, perdão, restauração a todo aquele que crê na palavra.
Então, Senhor, acorde a sua igreja, levante a sua igreja, para que a sua igreja, Senhor, pegue essa palavra e saia distribuindo, falando, pregando, anunciando nos quatro cantos desse Brasil, nos quatro cantos da cidade de Calumbi, de Serra Talhada, Pernambuco, do Brasil, dos cinco continentes, desse reino da terra, que é o teu reino, Senhor. Para que tu venha, Senhor, estabelecer o teu reino aqui na terra. Que a tua vontade seja feita e estabelecida aqui na terra, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a tua igreja a acordar, a entender a necessidade da proclamação da tua palavra para aqueles que não entendem, não compreendem o verdadeiro sentido da tua palavra. Faça isso, ó Pai, nos corações de todos os irmãos da igreja. Ajude a vida de cada um, abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois da oração, vamos aí para a nossa leitura. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 9, começando no capítulo 1. Depois de Jesus ter passado pelo capítulo 8, né? Então apanharam pedras para atirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Então Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, Jesus estava caminhando. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Estou fazendo a leitura na versão NVT, tá? Na versão transformadora. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. Tá vendo? Jesus nunca trata da vontade dele. Jesus sempre tratou e deixou claro que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a tarefa daquele que enviou ele. Jesus nunca buscou prerrogativas para si mesmo. Nunca. Jesus sempre trabalhou, sempre fez a vontade do Pai. Porque ele não veio no mundo para fazer sua própria vontade. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que nos enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto Jesus está no mundo, ele é a luz do mundo. Jesus, quando fala isso, ele está trazendo alusão na cabeça dos seus ouvintes, os judeus, que conhecem a Torá, que conhecem o livro de Gênesis, lá na criação, que Jesus é o verbo de Deus. E ele estava com Deus, que é o primeiro capítulo e o primeiro versículo do livro de João que a gente leu. Então, ele é como a luz no mundo que estava lá em Gênesis, que clareou, que para ver vida especial, para trazer à existência aquilo que estava na escuridão e nas trevas, que é o livro de Gênesis 1:1, tinha que haver luz. Jesus era o verbo de Deus, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas a luz não era do sol. Essa luz é a luz da criação. É a luz que representa Cristo no mundo. A luz representa Cristo. A luz não é Cristo, porque a luz foi criada a partir de quê? A partir da luz de Cristo. A luz lá em Gênesis foi criada para servir hoje como a luz do sol também, aponta para Cristo, porque Jesus é a estrela da manhã,
que nasce todos os dias, é o sol. A luz estava fazendo a figura de Cristo que ia vir no futuro, aonde havia trevas, e ia trazer luz a toda a criação especial de Deus, que precisava desse terceiro elemento. Tinha água, tinha a porção seca, que era a matéria, a terra, dentro da água, só que havia escuridão e trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o abismo profundo, que é águas de água. Aí disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, para haver criação especial de vida na terra, precisava da luz, que é Cristo. E Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse, vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado, o tanque do enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que eu conhecia como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? Alguns diziam que sim, outros diziam, não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse, vá, lava-se no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem, o homem, o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como? Um pecador poderia fazer sinal como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Pergunte a ele. Seus pais disseram isso por medo do líder dos judeus, pois estes haviam anunciado que, se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Agora eles querem acusar Jesus de pecador a qualquer custo. Eles criam uma narrativa, né? Sempre assim, né? Criam uma narrativa, tentam colar a narrativa em Jesus para poder condenar Jesus. E eles já estão fazendo isso há vários capítulos atrás. Tentando colar uma narrativa em Jesus para poder pegar ele algum erro e condená-lo.
Não sei se ele é pecador, respondeu o homem. Mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: Você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Olha para você ver a mentira, né? Nos capítulos atrás, desse mesmo livro, eles disseram que sabia que Jesus tinha vindo de Nazaré, era filho de José e Maria. Agora aqui, por, por, por mero conflito de interesse, para querer dizer que Jesus não era ninguém, eles agora estão dizendo que não sabe nem de onde Jesus vem. Nós nem sabe quem é esse homem. Nós nem sabe de onde ele vem. Moisés a gente sabe. Que Moisés falou com Deus. Mas esse homem aí, poxa, esse comedor de angu aí, nós nem sabemos de onde ele vem, rapaz. Essa conversa. Que coisa estranha, respondeu o homem. Poxa, mas que coisa estranha. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto para ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Jesus sempre bateu na tecla e sempre está dizendo: Eu estou aqui fazendo a vontade de meu Pai que me enviou. E o cego está vendo. E o mais interessante é que o cego está vendo a verdade. E os líderes fariseus estão a todo momento negando Jesus, negando ver Jesus. Eles não querem ver Jesus. Eles estão vendo, mas o coração deles está tampado para que não entendam e não sejam curados, porque o profeta disse isso lá por intermédio de Isaías. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. 32. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente em pecado, disseram eles, e quer nos ensinar a nós? E quer ensinar a nós? Então expulsaram o homem da sinagoga. Tá vendo? Quer dizer, Jesus, na mesma dinâmica de todos os capítulos do livro de João, Jesus ele se mostra, se apresenta, faz o milagre para que as pessoas vejam o milagre que ele faz, e assim as pessoas são confrontadas na sua mente, no seu entendimento e no seu coração. E aquilo que cada um é diante de Deus é revelado de imediato. Porque as autoridades da nação, aqueles que são responsáveis pelo cuidado da nação, rejeitam a Cristo e estão trabalhando, bolando um plano para matar o Filho de Deus, para tomar o reino dele. Estão fazendo isso. Então esses rejeitam a Cristo. E Cristo, ao ser rejeitado, vai mostrar agora, né, a cegueira deles, que eles são cegos, e vai falar para eles: cuidado, porque isso é juízo. Eu vim para trazer juízo, para trazer julgamento. Mas o julgamento não era naquele tempo e não é hoje. O julgamento será no trono branco, onde todos esses que rejeitaram Cristo vai entrar na presença do Senhor Jesus, vai dobrar o joelho diante dele, declarar que ele é Senhor, e vão ser condenados e mandados ao lago de fogo, o inferno.
Lago de fogo é a segunda morte. Então Jesus, ele tem esse trabalho onde ele faz um milagre, aí ele faz uma progressão, né? Ele vai progredindo na sua revelação. Então ele cura o cego e usa o cego como uma testemunha para ele mesmo, para apontar para ele como filho de Deus, porque como filho de Deus, ele está fazendo as obras de Deus aqui na terra e dando luz ao cego, curando. Só que aí há uma rejeição e para outros há uma aceitação. Para quem aceita, promessa de consolo, restauração e uma família em Deus, que é a igreja que vai vir, que vai nascer em Atos 2, e todos esses que creem em Jerusalém, em Jesus, vai se reunir depois com os apóstolos e vão formar a igreja de Jerusalém. E os que rejeitam vão continuar rejeitando, e no livro de Atos vocês vão ver que eles vão perseguir a igreja, vão perseguir os irmãos, e daí vai aparecer Saulo, que é Paulo, que vai pegar cartas para ir em cidade perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Lá em Atos a gente vai entender isso. Então, é uma revelação progressiva de quem Cristo é. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: Você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Ele falou: Eu quero crer nele. Quem é ele? Primeiro, o homem foi salvo, foi feito um milagre, só que o homem não sabia quem era Jesus. Quando Jesus se apresenta, quando Jesus vai e fala a respeito do Filho do Homem, se ele quer crer, aí ele fala: Quem é ele? Eu quero crer nele. Jesus respondeu: Você ouviu, e é ele que está falando com você. Sim, 38. Sim, Senhor, eu creio. Aí o homem declarou: Sim, Senhor, eu creio. Declarou o homem e adorou a Jesus. Se adorou a Jesus, e se Jesus aceitou a adoração, é porque ele é o próprio Deus e deve ser adorado como tal. E adorou a Jesus. Então Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para julgar. Ou na outra tradução, que é mais correta, é para trazer juízo, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Então é nesse sentido que ele trouxe julgamento. Porque a própria manifestação de Cristo fazem com que aqueles que são filhos do diabo, que a gente já viu no versículo anterior, aqueles que são filhos do diabo manifestam as obras do diabo e rejeitam a Jesus. E não vêm a Jesus para serem salvos. Então Jesus está dizendo: a esses que me rejeitam, e rejeitam também o Pai, porque quem não recebe o Filho não recebe o Pai. E quem não recebe o Pai não recebe o Filho. Então Jesus, eu vim aqui para trazer julgamento, para dar visão ao cego, aqueles que não veem, não é só cego de nascença, mas aqueles que não conseguem enxergar. E você também pode ser um desses, que agora não consegue enxergar Cristo, a verdade de Cristo através da palavra de Cristo. E aqui a palavra de Cristo, é Jesus falando aqui. Ó. Eu vim a este mundo para julgar, para dar visão ao cego. Então você que está cego, se você crê em Cristo Jesus, você vai deixar de ser cego. E para fazer com que os veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Algum dos fariseus que estava ali por perto ouvindo Jesus, né, e acompanhando por curiosidade, por achar por ter pelo menos acreditado que foi ele que fez o milagre do cego de nascença. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: Você está dizendo que nós somos cegos? Aí Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Não, porque se eles fossem cegos, de fato, Jesus teria aberto a visão deles e eles teriam crido. Porque Jesus está falando aqui: se vocês fossem cegos,
como Jesus disse, eu vim ao mundo para dar visão aos cegos, aqueles que não conseguem ver, aqueles que não conseguem ler. Cego, aqui Jesus está insinuando, é aqueles que não tinham leitura, que não lia a Bíblia, que era como cegos, que não conseguiam ler a palavra de Deus, né? O cego não consegue ler a palavra de Deus, não consegue ler a Bíblia, né? O cego não consegue ler a palavra, não consegue entender a palavra de Deus. Está de ponta cabeça. O cego é aquele que não consegue ler, aquele que não consegue entender. Então o que Jesus está dizendo é, eu vim para dar vista aos cegos, aqueles que têm certeza que é cego, aqueles que não conhecem a lei, aqueles que não conhecem a lei de Moisés, aqueles que não têm a luz da palavra de Deus para fazer com que eles vissem Cristo e crescem em Cristo para serem salvos. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês fossem cegos de fato, não seriam culpados, então não haveria culpa. Respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Os fariseus afirmavam, os fariseus, tá? É os fariseus, tá bom? Que esses fariseus eram doutores e mestres da lei, eram tradutores da lei, eles eram como os advogados que defendiam a causa das pessoas em um julgamento. Então eles eram mestres da lei, eles estavam ali questionando Jesus porque eles diziam que eles tinham o verdadeiro entendimento, que eles eram os verdadeiros israelitas, eles eram os verdadeiros guardiões da palavra de Deus, da Torá, da Bíblia. Então eles podiam ver claramente. Agora o resto da multidão, que era ignorante, que não sabia ler, nem escrever, nem nada, era pessoas simples, eram de fato cegos religiosos que não tinham, né, domínio da Torá, do entendimento. Então, eles não tinham luz, que Davi diz, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, eles não tinham lâmpada, eles não liam. As pessoas simples, os cegos, os humildes. Então, Jesus diz, se vocês fossem cegos, se vocês fossem cegos como essas pessoas, que vocês julgam dizer que eles são cegos, então vocês não teriam culpa. Por quê? Porque Jesus abriria os olhos dele, que nem Jesus está abrindo. Respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Então, o âmago, né, o centro desse texto aqui, desse entendimento do capítulo 9, é que Jesus, mais uma vez, esse é mais um milagre que João contou que Jesus fez, que ele vai contar sete principais milagres, para mostrar a deidade, a divindade de Deus em Cristo Jesus, para a igreja a qual João estava lá, que era Éfeso. Então, para que a igreja tenha certeza de Cristo, tenha certeza de quem Cristo é. Então, João pegou esses milagres, principais milagres de Jesus, narra todo o acontecimento, mostrando como que Jesus fazia o milagre, chamava a atenção das pessoas em volta do milagre. Aqueles que são filhos do diabo rejeitam o milagre, rejeitam a Cristo, confrontam Cristo e preparam um plano para poder matar Jesus. Os cegos, esses são os que dizem enxergar. Os cegos, as pessoas simples, comuns, ouve com a mente, entende, pois vê os milagres, sabe que esses milagres é de Deus, só Deus pode fazer. Crê em Cristo Jesus e serão salvos, pois são cegos, mas agora vão enxergar porque Jesus está abrindo o entendimento. Então, o capítulo 9, com esse milagre de Jesus, né, é para fazer isso. É para mostrar para Israel que eles são um povo rebelde, que são cegos e não conseguem enxergar. Que Jesus vai dizer, se o cego guiar outro cego,
ambos cairão no buraco. Então, os fariseus, saduceus, herodianos e tantos outros aí se dizem enxergar, mas na realidade são cegos e vão morrer nos pecados deles porque eles não creem que Jesus é o eu sou. Então vão morrer em seus pecados, tá bom? Então esse é o discernimento e o cerne desse capítulo. Jesus, mais uma vez, se revelando ao seu povo, a rejeição das autoridades de Israel, que já estava prevista pelos profetas, desde Êxodo capítulo 31, quando o povo adorou o bezerro de ouro, as autoridades têm rejeitado a Deus, a não ser por um tempo breve, onde Davi e Salomão reinou e como autoridade fizeram a vontade de Deus, mas não perfeito, porque pecaram e erraram também. Davi pecou com Batseba, Saul pecou na desobediência da palavra de Deus, Davi pecou com Batseba e Salomão pecou adorando deuses de outras mulheres que ele casou, que a palavra de Deus e o mandamento para o rei é que ele não se casasse com muitas mulheres, para que essas mulheres não desviassem o seu coração. E as mulheres mundanas desviaram o coração de Salomão, e no final da sua velhice ele prestou culto a deusas Quemos, Astarote e Baal. E isso pareceu mal aos olhos de Deus, diante de Deus, o qual ele estava diante de Deus, e Deus cortou dele o reino na época do seu filho Roboão, deu 10 tribos a Jeroboão e 2 tribos a Roboão, filho de Salomão, por causa desse pecado. Mas Jesus, filho de Davi, nascido de mulher, só de mulher, santo e perfeito, ele é o rei da glória, que nasceu perfeita e perfeitamente em condições para representar não só o seu povo, por ele ser o príncipe herdeiro do trono, como ele também filho do Deus vivo, herdeiro de todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, e como 100% homem, representando o mundo inteiro, levando o castigo e a culpa de todos, de todo o castigo que o mundo mereceria, por ser um mundo caído e cruel e perverso e mau. Então, Jesus Cristo, o filho de Davi, estava ali para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu e nem o creu. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. E esse novo nascimento é dado pelo Espírito Santo, através de ouvir a palavra. E por isso que temos que ler a palavra e levar essa palavra, ensinar, educar, evangelizar, discipular essa palavra, para que as pessoas creiam através da leitura da palavra. Porque Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, muito obrigado por você que ficou até agora. Você que está no YouTube, se inscreva no canal, dá o joinha, dá o like, que é o like. Deixa um comentário aí se você concorda comigo ou não. Estou numa campanha aí há muito tempo já, né? Tá embaixo aí passando o número do meu WhatsApp, e é celular também. É celular, WhatsApp, e também é no do Pix aí, que eu preciso trocar esse meu computador para mim fazer mais lives em várias plataformas ao mesmo tempo, com qualidade de vídeo melhor, tá? Porque os vídeos estavam saindo muito tremendo e borrando. Eu tive que mudar de plataforma, e aqui nessa plataforma eu só posso transmitir para uma plataforma, que é no Facebook, tá? Eu quero transmitir para várias plataformas ao mesmo tempo, só que eu preciso de um computador, um Core i5 com a placa de vídeo. Aí esse meu é um Core i3, não tem placa de vídeo nenhuma, e por isso o vídeo sai com a imagem ruim, não boa, né? E não dá para me fazer bastante coisa por aqui,
tá bom? Mas vamos orar e vamos encerrar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela sua graça, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Derrama, Senhor, das tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão vindo, todos aqueles que precisam, Senhor, da tua palavra, precisam entender, compreender, vá na mente e no coração e transforma essas vidas, Senhor, muda essas vidas completamente de dentro para fora. Faça, ó Pai amado, uma transformação nessas vidas, Senhor. Sara, cura, liberta. Todo aquele que está ouvindo, que vai assistir depois, ó Pai amado e Pai querido, que a tua palavra que foi lida aqui, que Jesus Cristo que dá vista ao cego, que faz o cego que nasceu na escuridão e nas trevas que não podia ver. Mas o Senhor abriu os olhos dele, fez o olho nascer aonde não existia. Ou talvez não existiu o olho, ou talvez existiu o olho, mas por algum problema genético, alguma coisa faltava dentro da sua visão para ele ver. Mas o Senhor lhe tirou as vendas, tirou a doença, o curou com amor, com misericórdia e o tratou. E usou ele como testemunho do poder de Deus em ação neste mundo, para revelar os corações. Então, se há corações, Senhor, se há pessoas que ainda duvidam, que ainda não entendeu e não compreendeu, que através dessa palavra que foi dita agora, que essa palavra entre nesse coração e transforme essa vida de dentro para fora, colocando luz na mente, no entendimento, para que essa pessoa entenda e tenha vida eterna. Senhor, que essa palavra entre e produza vida eterna a todo aquele que está assistindo. Você mesmo que anda angustiado, anda chorando, lamentando, sofrendo pelos cantos, passando por sofrimento com marido, com esposa, com filhos, com filhas. Droga, miséria, prostituição, destruição na vida de vocês, prostituição no lar, tudo que não presta acontecendo. Entra nessas vidas, Senhor, transforma essas vidas de dentro para fora. Comunica a tua palavra, liberta essas vidas, Senhor, em nome de Jesus, liberta essas vidas. Que eles abandonem todas essas falsas religiões de santos, de espíritos malignos, que são na realidade demônios, em nome de Jesus. Que a tua palavra entra e tira toda essa malignidade da vida dessas pessoas e produza vida nessas vidas, em nome de Jesus. Faça com que essas pessoas arranquem esses objetos, esses ídolos do pescoço, esses ídolos da parede, da casa, de cima dos móveis, que na realidade não são nada, porque são cegos, mudos e surdos. Nada podem fazer por si próprios. Se cair no chão, se quebram. Não podem nem se salvar a si próprios. Como salvar a vida de um homem? Mas essas pessoas estão cegas, que Satanás cegou o entendimento dela. Então abra o entendimento para que elas entendam a tua palavra. Porque agora elas não são mais cegas, elas estão ouvindo a sua palavra. E ouvindo a sua palavra, Jesus, que o Senhor é o grande eu sou, é o Senhor que é a luz do mundo, que elas possam ter essa luz dentro delas, para que haja libertação e transformação nessas vidas, Senhor. Vá nos hospitais, nos becos, nas vielas, nos pontos de droga, em tudo quanto é canto, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aonde há aqueles que precisam, Senhor, da libertação. E liberta essas vidas, ó Pai. Pessoas com depressão, pessoas tentando acabar com sua própria vida, pessoas que não aguentam mais viver nesse mundo, vivem enfadado dessa vida. Vá nessas vidas, Senhor, e produza vida. Pessoas desesperançosas, em cima de uma cama, de leito, de morte, com todo tipo de sofrimento no seu corpo, sofrendo, não tem esperança nenhuma. E morrendo de medo de morrer porque não tem a esperança. A esperança que é o Senhor, que como o Senhor ressuscitou, nós seremos ressuscitados pelo teu poder naquele dia e seremos guardados e salvos na tua presença para sempre com o Pai. Leva essa palavra, Senhor, a esses que precisam. Transforma essas vidas, começando por Calumbi. Vai em Calumbi, Senhor, nos ajude a levar essa palavra. Ajude a sua igreja, Senhor, que está prostrada, que não consegue sair, não consegue evangelizar, não consegue fazer nada. Está amarrada nos seus próprios desejos, nas suas próprias cobiças, buscando
buscando as coisas desse mundo, buscando salvar a sua própria vida, livrar a sua própria vida de falta de comida, falta de alimento, buscando riqueza, prosperidade. Ajude a acordar a sua igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, da tua igreja e ajuda, Senhor, a tua igreja a acordar. Que precisa sair para as ruas, precisa levar um panfleto, precisa levar uma mensagem, precisa levar a tua palavra ali para aqueles que precisam, para aqueles cegos em Calumbi, estão cegos. Ajuda a tua igreja, Senhor. Me ajuda, Senhor, a fazer isso, Pai. Esse propósito no coração, mas a tua igreja não acorda, por mais que a gente fala, por mais que o pastor pregue, por mais que a gente fale, eles não querem acordar, Senhor. Eles não querem, mas se eles não quiserem, me ajuda, Senhor. Para que eu faça isso, Senhor, de acordo com a tua vontade na igreja ali, Primeira Igreja Batista Italumbi, Senhor. Me ajude a fazer isso, ó Pai. Me dê meios, maneiras, condições, Senhor Jesus, para fazer isso. Me dê coragem, Senhor. Que o seu Espírito Santo venha em mim, me dê coragem. Me dê saúde, Senhor, para poder fazer isso. Me dê condições, Senhor. Em nome de Jesus, que seja o Senhor e não eu, para que o Senhor cresça. E eu que sou um pobre, miserável, desgraçado, para cada um verme, um germe miserável que não presta para nada. Pois em mim habita a maldade e a perversidade, Senhor, de Satanás. Mas hoje eu não sou filho do diabo, sou filho de Deus. E como filho eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, a fazer as obras que o Senhor determinou que a façamos na tua igreja. Por isso ajuda-me, Senhor, e ajuda a tua igreja em nome de Jesus. E todas as igrejas por este Brasil. E a vida de cada um, abençoe a vida de cada um. Abençoe o final de semana da vida de cada um que está ouvindo, Senhor, essa palavra. Que a vida deles seja abençoada e que haja salvação, cura, transformação e libertação nessas vidas. Em nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Amém. E amém, meu irmão. Muito obrigado por você que ficou até aí, o meu amigo, pessoas. Deu uma travada aqui, mas já voltei. Então vamos encerrar o vídeo por hoje. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ah, não deixe de deixar o seu pedido de oração, que na próxima leitura e na próxima oração eu vou orar por você também. Ah, peraí. Trocou a vinhetinha, né?